A história da minha família na Votorantim começa com a minha avó Ida Menegossi. E a minha avó começa a trabalhar então na SA Indústrias Votorantim, a fábrica de tecidos. Toda a família, tios, primos, todos tiveram alguma ligação com a Votorantim, seja no tecido, seja no cimento, seja no então Votocel. Uma coisa que sempre chamava atenção, que tanto minha avó quanto minha mãe falavam, era a presença da família Moraes nas fábricas. Eles participavam no dia a dia, eles estavam lá todo dia. Meu pai, ele começou como aprendiz na fábrica de cimentos aos 14 anos. Se aposentou na fábrica de cimentos já como responsável pelo forno 8, se não me engano, que era o maior forno da América Latina na época. A área da elétrica, da engenharia sempre me fascinou, então eu não tive nunca dúvida de que esse era o caminho que eu ia seguir, né? Sei lá se por influência do meu pai, muito provavelmente, mas as primeiras lembranças que eu tenho da infância era desmontando o radinho dele. Alguma coisa já estava no DNA da família. A minha entrada na Votorantim foi na então CBA. Eu fui lá fazer uma entrevista e a oportunidade de trabalhar, por exemplo, na construção de usina, aquilo brilha os olhos de qualquer um. Uma semana depois já me chamaram. Isso foi em 78, né? Foi quando eu comecei lá. A família da minha esposa já trabalhava nas obras do Juquiá, na década de 60. Então, uniu duas coisas, né? O que eu trazia da minha família de história com a Votorantim, e aí agora a família da minha esposa também tinha uma ligação direta com a área de geração. Daí para casar e para lá foi dois palitos, né? Como diz a turma. Na época tinha o Alecrim, a Serraria, França e Fumaça. As outras usinas estavam em projeto ainda. A história da construção das usinas, ela começa na década de 50, mas a fábrica de alumínio tinha um risco de fornecimento de energia, o que levou o Dr. Antônio a buscar uma alternativa. E eles conseguiram então a concessão do Juquiá. Obtida a concessão, imediatamente eles começaram a construção da primeira usina, da usina do França, que é o principal reservatório hoje da cascata. Na época, isto aqui foi construído à base de, basicamente, picareta e dinamite, né? E vocês imaginem o grau de dificuldade de fazer uma escavação desse túnel e da casa de força e, por incrível que pareça, as coisas se encontrarem lá no final do caminho, né? Uma usina deste porte aqui na década de 50 era uma usina de porte considerável. Então as dificuldades financeiras também foram enormes nessa época, né? Ainda assim, esta usina se construiu em apenas 4 anos, com toda a dificuldade de importação. Vocês imaginem manter um grupo de pessoas aqui na época, tinha 400 pessoas trabalhando numa obra dessa, a essa distância, prover recurso. Realmente foi uma época muito difícil e só o pioneirismo mesmo do Dr. Antônio para tocar uma obra desse porte aqui, naquelas condições em que não só a economia do país, a economia do grupo ainda não era o que é hoje, né? A preservação, ela foi concomitante à instalação das usinas e com um senso muito prático. Ou você preserva o entorno do rio, ou você está fadado a ter problemas no futuro.
Isso nós estamos falando que ocorreu na década de 50, quer dizer, quando não se falava em sustentabilidade, em preservação ambiental, mas a preocupação do Dr. Antônio na época já era exatamente essa. Ele já é sabido que sem preservar o entorno, o rio certamente perderia a sua perenidade, né, com o passar do tempo. Isto começou na década de 50 com a França e praticamente concluiu-se em 89, quando foi concluída a usina de Iporanga. Quer dizer, com isto fechou o ciclo de implantação de empreendimentos ao longo do Juquiá, consequentemente a aquisição de todas as áreas que hoje formam a reserva Votorantim, a reserva Legado das Águas. É indescritível o prazer, a emoção que você tem de ver algo que você ajudou a construir, né? Ver isso está operando até hoje, vai operar por muito tempo ainda. Isso aí são histórias que a gente vai carregar pro resto da vida, né? Como algo que você contribuiu. Não tenho dúvida que a minha contribuição está lá, gravada na maioria das usinas, né? Encontrar Votorantim na minha vida foi... somou, só somou.